Pois olá e sejam bem-vindos mais uma vez a este meu cantinho e é um vídeo que eu considero como sendo a terceira ronda do efeito Outlander, ou seja, do efeito que esta saga literária e não só tem tido na minha vida. E é claro que é um vídeo mais associado a quem, como eu, está nesta doença barra efeito Outlander, ou para quem tenha assim uma determinada curiosidade para saber o que é este efeito Outlander, sem spoilers, e quiçá possa vir a ter a mesma vontade que eu tive de ler e de conhecer a história que está por trás de Outlander. Ora, para quem não me conhece assim muito bem, eu aviso desde já que fantasia nunca foi o tipo ou o género de livros que eu lesse e, obviamente, que isso ainda continua. Neste momento a exceção é mesmo esta, porque Outlander, e eu já conhecia Outlander de tropeçar nas minhas andanças pelas livrarias, de tropeçar neste ou naquele volume da saga e de saber que, porque não nego que peguei em algum desses volumes, em algum desses momentos, mas quando eu me apercebi de que Outlander é uma saga associada à fantasia e, mais propriamente, a viagens no tempo, lembro-me perfeitamente de ter pausado o livro e ter dito para mim mesma que aquilo não era. Não era de maneira nenhuma para mim. E essa ideia manteve-se comigo até que eu, em setembro, numa altura em que ainda não tinha grande trabalho, me pus a pesquisar na Netflix aquilo que poderiam ser séries que até me poderiam agradar e tropecei em Outlander e nas temporadas correspondentes aos primeiros 4 volumes da série. E pensei para mim, por que não tentar espreitar o primeiro episódio e ver se eu, que não sou de maneira nenhuma exigente em séries como sou em livros, de ver se aquilo até poderia ser ou não para mim. E claro, qual foi o resultado? Fiquei completamente apaixonada, completamente rendida, completamente histérica com aquilo que vi. Vi a temporada toda, fiquei doidinha, doidinha mesmo, mesmo doidinha. E fiz aquilo que eu nunca pensarei que iria fazer. Comprei o primeiro volume e li-o. Fiz isso que eu nunca pensaria que iria fazer e fiz também uma coisa que eu dificilmente tinha feito até aquele momento, que foi ver primeiro a adaptação e só depois ler o correspondente volume. A coisa correu tão bem e eu fiquei tão doidinha, tanto com a primeira temporada como com o primeiro volume, que disse para mim mesma que iria continuar. E em novembro li o volume 2, que não tenho comigo porque trouxe-o da biblioteca. Deixo-vos ficar por aqui a capa. Li-o, obviamente, depois de ter visto a segunda temporada. Foi outra vez uma experiência deliciosa, com lives de esterismo. Continuo irremediavelmente apaixonada por esta saga, pela história da Claire e do Jamie. Esqueço até a coisa das fantasias, etc, etc. E muito contra aquilo que eu estava à espera, porque as opiniões que eu tinha visto sobre o segundo volume não eram tão positivas como eram do primeiro. Adorei o segundo volume. É claro que acho que ele tem um bocadinho de páginas a mais, etc, etc, mas apaixonei-me tanto pela segunda temporada como pelo volume correspondente, dei-lhe a nota máxima, continuei histérica, etc, etc. Isso foi em novembro. Agora, em fevereiro, li o volume 3. Sim, porque a biblioteca da minha terrinha finalmente deu-se conta de que tinha que adquirir, pedir, não sei como é que eles fazem com as editoras, que tinham que ter nas estantes deles Outlander. E até ao momento já tem 5 volumes, por isso eu não comprei o segundo, apesar de que o segundo não veio da biblioteca da minha terrinha, veio de outra que eu também frequento,
menos vezes, mas sim que frequento. E o terceiro volume, que já não está aqui comigo porque eu já o devolvi, veio sim da biblioteca da minha terrinha, e de certeza absoluta que o quarto e o quinto eu também vou trazer de lá. Li o terceiro volume depois, como habitual, depois de ter visto a terceira temporada na Netflix. E aqui é que as diferenças saltaram mais à vista do que propriamente do que tinha acontecido propriamente com os outros dois volumes. É claro que para um calhamaço tão grande como o primeiro, que tem quase 800 páginas, o segundo, que tem 1000, e o terceiro, que tem 800, é óbvio que a adaptação é diferente, tem coisas diferentes. Estamos a falar de uma adaptação que na primeira temporada tem 16 episódios e na segunda e na terceira tem apenas 13. É óbvio que há coisas diferentes, mas essas coisas diferentes nunca tinham afetado, digamos assim, a minha leitura. Muito pelo contrário, eu lia para tentar perceber aquilo que era igual e aquilo que era diferente da adaptação, e ficava na mesma encantadíssima com tudo aquilo que eu encontrava nos livros, depois de ter visto a correspondente adaptação, a correspondente temporada. Na terceira temporada, adorei aquilo que vi na série, adorei mesmo. É certo que, se eu fosse a pensar, gostei muito mais da primeira parte da temporada do que da segunda. Mas quando eu peguei no livro, li-o com muita rapidez, é certo, li-o agora em fevereiro, foi a primeira obra que eu li em fevereiro, li com rapidez tendo em conta que são 800 páginas, mas confesso que pela primeira vez senti que a adaptação é superior ao volume correspondente, o que não tinha acontecido nos volumes anteriores. Achei a adaptação bem melhor. Achei que, a nível de emoção, a primeira parte da temporada, que corresponde basicamente a uma das partes, a primeira parte, não é parte, mas assim, a primeira metade da obra, que a primeira parte da temporada está muito melhor em termos de emoção. Fez-me várias vezes chorar, enquanto, por exemplo, no livro não senti necessidade nenhuma de derramar lágrimas. E depois achei que a segunda metade, porque podemos considerar a obra, o volume 3, como tendo duas grandes partes, o que acontece também na temporada 3, é óbvio. A segunda metade, na adaptação televisiva, está melhor para mim, porque achei a segunda metade mais rocambolesca no livro do que na adaptação televisiva. Sobretudo a parte final, achei-a muito rocambolesca no livro, mexeu um bocadinho com o meu lado crédulo. Eu até que já esqueci dessa coisa da fantasia das viagens no tempo. Achei bastante rocambolesca e achei que eles foram muito mais subtis e muito mais verosímeis nesse aspecto na adaptação televisiva. E por isso mesmo fechei a leitura do terceiro livro um bocadinho frustrada e senti pela primeira vez aquilo que eu já fui ouvindo falar e lendo em algumas pessoas que são fanáticas por Outlander, que a leitura se arrastou um bocadinho e que não deveria ter-se arrastado tanto. E sendo assim, este volume 3 eu não lhe posso dar a nota máxima, dou-lhe um 8 em 10. E tenho medo que os volumes seguintes, esta pequena desilusão volte a continuar, volte a acontecer. E tenho algum receio. Receio esse que eu acho que não terei de maneira nenhuma na adaptação televisiva. Ainda não vi a temporada 4. Estou a fazer aquilo que eu faço muitas vezes. Eu vejo a primeira vez a temporada.
depois leio o volume correspondente e depois vou ver outra vez a temporada. Ou seja, eu vi a temporada 3 em janeiro, li o volume 3 em fevereiro e agora estou outra vez a ver a temporada 3 e a deliciar-me com aquilo mais do que eu me deliciei com o volume 3. E tenho alguma pena disso e, como eu estava a dizer, acho que isso não me vai acontecer com a temporada 4. Mas não sei se me vai acontecer com o volume 4. Eu vou lê-lo, vou trazê-lo da biblioteca, não sei quando, porque ainda não comecei a ver a temporada 4, mas é isso que eu tenho para vos dizer nesta ronda 3, que foi um bocadinho de balanço daquilo que eu já tinha dito para trás e também aquilo que eu senti com a temporada 3 e o volume 3. Para vocês que estão aí desse lado e que, como eu, adoram Outlander e que já estão mais para a frente na história do que eu e que provavelmente até já viram a adaptação, digam-me se aquilo que eu senti com o volume 3 vocês também já sentiram com outros volumes, o 4, o 5 e daí para a frente. E digam-me se, como eu, acham que a adaptação está exímia. Eu acho que está exímia, está perfeita. Melhor não poderia estar. Poderia ter um bocadinho mais de episódios, porque não, é? Porque não? Porque eu babo literalmente com aquilo. Mas pergunto-vos se acham que a adaptação, como eu, está exímia. E por favor respondam-me a uma pergunta que eu acho que já poderá ter passado pelas vossas cabeças, não sei se passou e se vocês têm a resposta para me dar, digam-me. A quinta temporada já estreou nos Estados Unidos, lá no canal Starz, que é o canal que está associado a Outlander, ou seja, é lá que estreia em primeiro lugar, mas ainda não chegou à Netflix. Vocês sabem alguma coisa de quando é que vai chegar à Netflix? E se vai, porque eu nem ponho em causa se não vai. Se é que se não vai, então eu fico furibunda. É que nem posso pensar nisso. Mas se tem alguma ideia de quando é que vai chegar à Netflix a temporada 5, ainda me falta ver a temporada 4, mas é tão bom saber que já lá está a 5 à minha espera. Se souberem, digam-me. E comentem aí, partilhem comigo aquilo que vocês, enquanto leitores de Outlander, sentiram face ao desenrolar da história e ao ler um volume atrás do outro. Digam-me aquilo que vocês fazem, se também gostam de ver a adaptação, aquilo que vocês acharem, e se houver aí alguém desse lado que ainda não leu Outlander e que tenha ficado interessado. Aconselho vivamente a quem torça um bocadinho o nariz a esta saga, aconselho a ver a adaptação, porque eu acho que porque não conhecer a história e conhecer aquelas paisagens fantásticas da Escócia e não só, e conhecer a Claire, que é uma mulher fabulosa, e o Jamie, que continua a derreter-me, e todas as outras personagens que não são protagonistas, mas que compõem o elenco de uma forma brilhante. Recomendo-vos a ver a adaptação, se não estiverem muito interessados em ler os livros. E pronto, e é isto que eu tenho para dizer-vos. Em breve virá a ronda 4 de Outlander e depois dir-vos-ei aquilo que essa ronda 4 me vai proporcionar, que ainda não sei, ok? Um beijinho muito grande e viva Outlander, viva esta saga que me fez sair da minha zona de conforto e conhecer uma história que é, no mínimo, maravilhosa, estupenda, e que me fez sorrir e vir ao de cima ao meu lado mais romântico. E não só, porque isto não é só o romantismo que está aqui presente, é isso e muito mais. E uma vontade louca de ir à Escócia. Estou sempre a dizer isto. Beijinhos, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!